purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas.
meio de vós quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem dúvida, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Restauração, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. E o nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação. Pastor Paulo Roberto dos Santos hoje não pôde estar conosco, pois está em reunião com a mesa diretora. Hoje nós temos aqui uma participação muito especial mesmo. Já vou colocar ele aqui na tela. O nosso pastor Carlos Alberto. Bem-vindo, pastor. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos que estão videologados. Deus abençoe. Glória a Jesus, uma honra receber o nosso pastor aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, né? Nós vamos ir conversando, né, pastor? Vamos conversando, vamos ver o que vai fluir aí. Mas nós queremos falar especialmente sobre a questão de redes sociais, os perigos das redes sociais, né, pastor? É isso. Vamos tentar falar sobre isso. Claro que tudo na direção de Deus, de acordo com o que Deus vai ir dirigindo. Então, já está conosco aqui no chat, pastor, a irmã Késia. Conhece a irmã Késia, pastor? Sim, conheço a Késia, sim.
Lá de Cachoeirinha, né? Lá de Cachoeirinha, isso. Irmão Fábio Aguiar, irmão Jorge Wolf também conosco, irmã Tatiana Martins de Tifton, nossa missionária. Quero convidar você a compartilhar este link, com certeza um assunto de bastante relevância, né? Então, compartilhe este link. E você que está pela Rádio Esperança, que quiser ver a programação, acessa ali o nosso canal no YouTube, Rádio Restauração Online. Também conosco, irmã Elisandra Silva, irmã Ana Cláudia, lá de Bonito, irmã Solange Rico, glórias a Deus. Vai enviando a sua mensagem, inclusive suas perguntas, sua participação, vai colocando aqui no chat. Irmão Givanildo Rodrigues, também ali de Sapucaia do Sul, irmã Raíssa Marco de Taquara, irmã Regina e a irmã Débora também junto conosco ali da Lomba do Pinheiro. Dito isto, estamos atrasados, misericórdia, o pastor Carlos Alberto, ele não gosta de atraso. E eu atrasei aqui, meu Deus do céu. O pastor Carlos Alberto é aquele que chega, se o compromisso é meio-dia, ele chega, o Pedrinho lhe olhou ali no pátio e disse assim, ele deve estar aqui desde as 6 da manhã, mãe. Não, hoje eu cheguei em cima da hora, eu cheguei às 9h30, né? Meu Deus do céu, misericórdia da minha alma. Irmã Grazi Halp também aqui de Três Cachoeiras. Irmão Fábio Alessandro, meu amado esposo, lá trabalhando e ouvindo a programação. Também Débora Soares de São João Batista. Irmão João Adeildo também conosco. Irmã Rosângela de Guaíba. Irmã Zilá de Quaraí. Irmã Lourdes Belos da Vila Jardim. Glória a Jesus. Já falei até demais aqui, né? Pastor, o senhor quer fazer a introdução? Vou deixar o senhor falar. Pode falar, continue aí. Glória a Deus. Irmão Richard Faria, também de Capão da Canoa, conosco. Pastor, a gente vê que hoje, nos dias de hoje, todo mundo tem um aparelhinho, né? A maioria, 99,9% das pessoas tem um Alguns têm mais de um até, né? Exatamente. Tem um aparelhinho, que é o aparelho celular, que muitas vezes tu vê mais coisas ali do que até mesmo numa televisão. Porque tem acesso à internet. O que é isso, televisão? Televisão já nem se sabe mais o que é, né? Verdade, pastor. Principalmente nós cristãos que não utilizamos, né? Mas, então, vou deixar o senhor comentar essa parte. Amém. Pode ficar à vontade. Novamente, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados nesse programa, né? Bom, eu sou um pastor, eu não sou um técnico, né, sobre essa proposta de nós falarmos hoje, né? Então, como pastor, eu quero abordar assim a mudança do perfil do cristão de hoje com a internet. O perfil hoje do crente é bem diferente de quando nós pregávamos lá nos início dos anos 80, né? Nós pregávamos muito sobre essa questão da comunicação e da influência que ela tinha, né? A mídia, na época, a influência que ela tinha sobre os crentes daquela época. Lembro-me que aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, né? No sul do Brasil, onde nós estamos, tinha 2 canais de televisão. E aquilo, para os pastores da época, era uma preocupação grande. Inclusive, nós comentávamos que em outros países, estavam mais avançados que nós, a televisão teria tirado os membros da igreja dos cultos, do cultuar a Deus. E tudo isso era uma preocupação para nós. Preocupação essa que não existe mais. Com o advento da internet, que veio de uma forma apresentando o lado bom, né? A necessidade e as facilidades que ela traz para nós, em vários aspectos, que um técnico poderia abordar melhor que eu. Mas, em contrapartida, ela mudou o perfil do crente. Lembro-me que, ali pelos anos 82, 83, que eu comecei, então, a pregar, né? A liderar, a trabalhar, a ensinar, enfim.
a gente ficava ao púlpito e via o crente entrar na igreja. E a gente sabia que a mente dele estava com espaço suficiente para receber a palavra de Deus, né? A sua capacidade cognitiva ia ser toda usada para compreender a palavra de Deus. Hoje, não precisa ser muito inteligente para saber que uma pessoa chega na igreja com a cabeça cheia. É verdade. Chega com a cabeça, não tem mais o que colocar ali dentro. Hoje, não precisa ser muito inteligente para saber que um membro da igreja, ele escolhe o pastor que ele quer ter. Ele pode estar vendo um pastor na sua frente no culto e ter um outro pastor, um outro orientador, né? Porque ele pode olhar quantas lives de culto ele quiser, ele pode fazer perguntas para qualquer um orientador que esteja ali na internet, né? E isso vai mudando o perfil daquele crente da sua igreja. Que você, pastor, ora, jejua, estuda, prepara, fala com Deus, recebe uma mensagem e então passa aquela orientação através da pregação expositiva da palavra e dos ensinamentos, né? Mas aquele cristão que está ali na tua frente, ele não tem só a ti como orientador. Ele tem todos aqueles que estão na rede. E a qualquer momento que ele não aceitar a tua pregação, ele vai buscar um outro orientador. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, pastor. Um outro orientador. Então, se engana aquele que pensa que é pastor de 100% da sua igreja hoje com o advento da internet. Meu Deus. Isso é o primeiro ponto. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas convém que todo pastor não se engane. Ele está ali com uma pessoa que está na rede e que acessa tudo que ele quiser, né? Inclusive, eu comento bastante com meu esposo que tem pastores no YouTube, por exemplo, que eles parecem comediante, né? Existem os comediantes, os humoristas, pastores, e não só pastores, mas como aqueles que ficam ali, né? Fazendo chacota das coisas de Deus, né? Não, tem um, eu não vou citar o nome, né? Mas ele... Tem vários, eu fiquei apavorada, né? Tem um especificamente que eu não sei como as pessoas ouvem ele. Ele debocha da palavra, ele fala debochando das coisas de Deus. São pessoas usadas por Satanás, né? Certamente. E ainda tem, aí às vezes tu entra tu vê ali num status de um irmão, de uma irmã, tu vê uma pregação uma pregação, eu não chamo isso de pregação, né? Deus que me perdoe. Não é pregação. Mas uma piada daquele pastor, até o videozinho do pastor, sabe? Eu fico assim, como é que pode? Sim, aí você vai ver quem assiste esse tipo de coisa. Normalmente são os crentes. É algo que gera uma repulsa, eu não consigo nem assistir. Exatamente. A voz dele já chega a me dar uma coisa, sabe? E eu não sei como é que tem pessoas que se dizem cristãos que e a conseguem. própria rede, ela tira as pessoas de dentro da igreja. Você pode ver assim, se tu acessar uma live de alguma igreja que você conheça, aí você vai ver ali tantos assistindo, 300 assistindo. Esses que estão assistindo seriam os que estariam no culto. Dentro da igreja. Então eles não foram mais no culto, eles ficam em casa. Agora eles não estão participando do culto, eles estão assistindo o culto. Isso era o que nós pregávamos contra isso há 38, 40 anos atrás. Nós batíamos de frente com essa situação que já existia na televisão, né? Infelizmente agora nós estamos cedendo aquilo que nós pregamos contra, né? Durante muitos anos. Teve uma irmã que me mandou aqui. Lembrando que o que eu estou falando é um pensamento meu, não estou aqui representando o ministério ao qual eu faço parte. É um pensamento exclusivamente meu, né? Sim. Eu concordo com o senhor. Não é o ministério que pensa assim, tá? Não, é eu que estou falando. Carlos Alberto Santos Oliveira é meu nome. E uma irmã me mandou aqui uma mensagem. É o fulano que tu está falando, é esse fulano mesmo. É uma vergonha. Eu não consigo ouvir essa pessoa falando. Eu acho assim, ó, o Espírito Santo de Deus... Foi algo até que a gente comentou aqui na terça-feira, pastor. Que
se a pessoa não sente repulsa a algo que gera repulsa em Deus, a pessoa não tem o Espírito Santo. Como é que tu vai assistir alguém debochando das coisas de Deus? Não tem como. Ontem, lá na igreja onde eu estou servindo a Deus como pastor, ali em Cachoeirinha, eu preguei sobre a tristeza de Jesus. Por que que Jesus ficou triste até a morte? Ele disse, a minha alma está triste até a morte, a tristeza de morte. Por que que Jesus ficou triste? Porque ali naquele momento ele estava, em direção a ele estava indo todos os pecados existentes da época. Ou todo pecado estava indo em direção a Jesus. E aquilo causou grande tristeza porque o efeito que daria aquilo nele seria o afastamento do Pai. Posteriormente aconteceu, já estava profetizado no Salmo 22. E esse praticar do pecado sem ter a tristeza, segundo o que está escrito no capítulo 7, versículo 10 de Coríntios, não tendo a tristeza direcionada segundo o Espírito de Deus, ela não causa o arrependimento. Mas, porém, a tristeza do pecado, segundo Deus, ela causa o arrependimento, que basicamente, na aplicação, é ter nojo do pecado. Então as pessoas não se apercebem que estão causando tristeza novamente para Deus. Agora, então, é entristecer o Espírito Santo de Deus. Hoje em dia também nós temos que salientar a dependência das pessoas em relação à internet. Por exemplo, se eu disser assim para uma pessoa, né? Olha, vamos dizer assim, a Bíblia tem 3.566.480 letras. A pessoa olha para mim e diz, pastor, eles não acreditam. Aí o que eles fazem? Olhe para mim aqui. O que eles fazem? Eles pegam e vão consultar o seu pastor. Aí o seu pastor diz, olha, esse tal de Carlos Alberto, ele errou por uma letra. Deu. O Carlos Alberto não está falando a verdade, ele errou por uma letra. Bom, eu estaria errando por uma letra em 3 milhões de letras. Mas eles creem no Google e não creem naqueles que durante anos lideraram, estudaram, né? E tem lá qual é a sua formação, pastor? Eu sou teólogo, eu prefiro dizer que sou só teólogo. Sou teólogo de 12 anos. Quantas línguas que o senhor conhece? Vamos reservar Tá, não vou falar então. Então, as pessoas pensam assim, não, quem fala a verdade é quem está na net. Esse dia eu estava falando com um moço lá na igreja, e eu disse para eles assim, olha, no Novo Testamento tem 181 mil palavras. E ele fez assim, para um pouquinho, pastor. Eu disse, não, por favor, se tu quer falar comigo e não crê em mim, e tu crê no Google, então vamos encerrar o assunto, porque eu não gosto de conversar com gente que depende de uma máquina. Até agora nós temos cérebro para pensar. Sim. E temos olhos para ler, para estudar, para orar, para receber revelação. Mas hoje não. Hoje, se você tira o celular de uma pessoa, tu está tirando a mente dele. Está tirando tudo. Está tirando o coração. Está tirando tudo dele. E de alguns tu tira o pastor dele também. Tu tira o líder dele. Tu tira tudo dele quando você retira o celular dele. Porque hoje a dependência, existe uma dependência da rede. A rede terminou com a fraternidade. A rede terminou com o amor fraternal. A rede terminou com aquele, vamos usar uma palavra mais popular, aquele tete-a-tete de você chegar perto de uma pessoa. Tem pessoas que têm muitos amigos. A rede terminou com a né? visita na tua casa.
Não preciso mais eu ser pastor e te visitar. Eu posso mandar para ti um zap. Manda uma mensagem, já era. Exatamente. É incrível, pastor, que assim, essa questão de assistir cultos, tem até uns comentários aqui no chat, bem importantes, né? Não é chimiciolatria, restaura, sei lá qual é a palavra que se utiliza. Não é idolatrar o Ministério Restauração, né? Mas aqui até a irmã Solange colocou, eu nunca assisto quem não pertence à restauração, não é idolatrar, mas sei que normalmente oram em jejum, não perco meu tempo. Eu penso exatamente isso. Por que eu vou assistir a algo que pode ter comida estragada? Perfeito. Porque a palavra é o nosso alimento. Aí imagina só se o diabo se aproveita daquilo para inserir algo em mim que Deus não quer. Eu não consigo. Assim, não consigo. Hoje o irmão Richard até fez um comentário aqui, ele diz, quando procuro ouvir pregações no YouTube, dou glória a Deus por termos diversas áreas do nosso ministério com lives. Temos muitas pregações e sabemos da fonte que sai. Aí sim, né? Exatamente. Mas agora vai assistir ali. Eu não consigo. Eu não consigo assistir, não adianta. E em questão do que eu estava abordando sobre o perfil, né, que é a característica de uma pessoa. Eu estava conversando com um moço o ano passado. Eu disse para ele, meu jovem, tu é um belo crente nos dias de hoje. Tu é até o melhor que eu tenho aqui. Mas há 30 anos atrás tu seria disciplinado. Ele disse, como assim, pastor? Porque a exigência do perfil mudou. Antigamente a gente dizia assim, meu filho, não olha a televisão. E hoje em dia a gente diz, meu filho, olha, pode olhar. Então o perfil mudou. Quando o perfil muda, muda a qualidade. A exigência do perfil muda a qualidade. E esse é um fator de fraqueza geral. Mas eu creio que Deus vai abençoar. Nós cremos em nome de Jesus. Que bom quando a gente usa a rede para o bem. Não faz muito tempo atrás, o ano passado, nós estávamos num jejum, lá na área Cachoeirinha, onde eu estou servindo ali. E eu reuni o pessoal e disse, vamos evangelizar? E eles disseram assim, como assim, pastor? Então vamos evangelizar agora. Aí eu gravei, mandei gravar ali eu fazendo um convite para as pessoas virem no culto. Todo mundo gravou e disse, tá, pegue o celular agora e vocês disparem mensagem para as suas linhas de contato, comunicação lá. Isso era 3 horas da tarde. Ou não, era 10h30, 11 horas da noite, da manhã. À tarde, às 3 horas, teria um culto. À tarde, veio 23 pessoas visitar a igreja, das quais foram convidadas pela internet. E eu disse para eles, você sabe como é que Davi matou o gigante? Todo mundo disse, foi com uma pedrada. Eu disse, não. Davi derrubou o gigante com uma pedra. Mas foi lá, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Então nós temos que usar os meios que o gigante está nos destruindo para destruir o próprio gigante. Ou seja, usar a internet para as coisas boas. Exatamente. Né? Pegar a espada do gigante e atacar o próprio gigante. Então usar a internet para o evangelismo, para a propagação do evangelho genuíno com a revelação que nós temos, que Deus nos alcançou, né? E tem nos alcançado a cada dia, e usar isso para vencer o ataque do nosso inimigo e ganhar almas para Deus. E é incrível que isso funciona, né, pastor? Não sei se o senhor Com estava, certeza. quando fechou tudo na época do Covid. Da Covid? Nós tivemos uma reunião com os pastores diários, eu acho que o senhor estava, né? Pastor Humberto, Sim. o irmão Leonel, o pastor Eu Paulo estava. Roberto. E aí o pastor Humberto me perguntou o que a gente faz. Eu disse, YouTube? Vamos pro YouTube, né? Era o que a gente tinha. Sim. E foi ali onde a gente começou a realmente trabalhar muito com o YouTube. Perfeito. Em diversas áreas. E alcançou várias pessoas, né? Muita gente. Eu lembro Sim. que em um culto que nós transmitimos ali, 45 pessoas, a gente parou de contar em 45. Aceitaram Jesus.
E Pois é. muitas delas depois continuaram. Não só aceitaram ali na hora e deu, acabou. Tem gente que aceita Isso é na hora usar e a espada do gigante. Exatamente. Então, uma estratégia que Deus deu para nossa liderança, para o nosso pastor Humberto. Com certeza. É uma coisa assim, ó, linda, mas está usando para quê? Para ganhar almas. Esse é o intuito. Como, por exemplo, o canal no Telegram, o canal ministerial do Telegram, Perfeito. onde são colocadas ali as orações dos nossos pastores. Só que em contrapartida ou num contra-ataque de Satanás, também está muitas pessoas sendo destruídas, mortas, feridas, totalmente neutralizadas. Né? Porque a área do entretenimento. O que é entretenimento? É distrair. É distrair pessoas. Então, existem pessoas crentes, pessoas boas, pessoas que foram salvas por Jesus, pessoas que houve um investimento de alguém na vida deles, que hoje passa a maior parte do seu tempo No celular. se distraindo. Coisa Ou seja, triste. estão morrendo. Os nossos combatentes, nossos soldados estão morrendo na guerra com problema interno. É triste, pastor, por exemplo, senta do lado do esposo, ou senta do lado da esposa, do lado do filho. A pessoa está ali querendo atenção e a pessoa está com o celular na mão, olhando videozinho, olhando shorts Exatamente. no YouTube. Eu estava no hospital Banco de Olhos, onde eu tive algumas consultas, cerca de 1 ano, 2 anos atrás. Eu estava no corredor, eu e meu filho conversando, e eu aguardando a consulta, e tinha mais ou menos umas 20 pessoas ali, cada um buscando o seu especialista ali. Eu estava precisando de um retinólogo. E todos estavam com o celular na mão. Aí eu, para despertar a consciência, eu sou meio assim, meio direto, meio, como popularmente diz, cara de pau, eu levantei-me no corredor e disse, mas que conversa animada. Todo mundo ficou olhando, pensando, esse velho tá louco. Nós Eu acho estamos que o senhor todos tá no aqui hospital viajando errado. na internet e ele me fala em conversa animada. Porque estavam todos ali e cada um falando com alguém que não estava ali. Então, esse é o perfil hoje de uma família. Uma família se reúne, né? Uma família se reúne e ninguém fala com ninguém. O filho, por exemplo, vai visitar o pai. Primeira coisa que ele pergunta para o pai, qual é o número do Wi-Fi? Qual é a senha? Qual é a senha? Chega em qualquer casa, a primeira coisa, tem Wi-Fi aí? Qual é a senha? Sim, muitas vezes o velho ali está esperando o seu neto, né? Faz tempo que não vê, ama o seu neto diz, vô, eu quero olhar um desenho. Meu Deus. E alguns até debatem qual é o desenho que é bom. Lembro-me quando meus filhos eram pequenos, eles também pediam desenho, porque existia desenho na TV, né? E eu dizia para eles, tu quer olhar um desenho, meu filho? Quero, pai. Eu dizia, então traz a folha aí que eu mesmo desenho. E era assim que funcionava, e eles não se perderam por causa disso. E aprenderam a palavra de Deus. Mas agora o perfil do crente é diferente. As crianças deixaram de ser criança. Hoje em dia você conversa com alguém com 7 anos, ele não é mais um menino. Ele está num corpo de menino, mas a mente dele é um camarada de 18 anos, de tanta informação que ele tem, e vai formando um perfil diferente, e ele perde o tempo de ser menino e ter o desenvolvimento natural do ser, como Deus projetou. É assim que funciona. E nós vemos realmente essa questão do amadurecimento precoce. É um fator, né? Tem redes sociais. Aqui a gente está falando mais para o YouTube, né? Falando sobre questão de YouTube. Mas, assim, tem redes sociais, pastor. Que teve um país aí que criou essa rede social. Eu vi um vídeo que eu me escandalizei. Sim. Quem tem o meu WhatsApp e vê aí os status, eu postei no status e falei, assistam, por favor, por amor da tua alma, assistam. É uma rede social muito Criou conhecida. para matar os outros. Criou para matar os outros. Pensa só, é só coisas... E é uma das redes que toma mais tempo das pessoas, inclusive causa vício. Porque são vídeos curtos. Sim. E tu assiste. Vídeos curtos, né? Os shorts, né? Vídeos curtinhos, Exatamente. que a pessoa fica viciada ali. E eu vi ali, pastor, esse vídeo que eu assisti, eles diziam assim, a pessoa que fez esse vídeo, ele disse assim, que quem formulou
essa rede social, formulou já pensando em deixar o mundo inteiro burro. Perdão a palavra, mas burro. Credo. Não, pastor, é uma coisa que parece assim, muito forte para ser falado, mas é uma Sim. realidade. É. Por exemplo, se a pessoa bota Infelizmente. que tem de 13 a 15 anos, quem quiser e tem o meu WhatsApp, me chama aí que eu mando para você, não tem problema. 13 a 15 anos, sabe quais vídeos são sugeridos, pastor? Vídeos sobre anomalias alimentares, vídeos sobre pornografia, vídeos sobre suicídio, depressão. Pois é. Coisas assim, ó, para realmente pegar a mente da criança e já deturbar de 13 a 15 anos. Pois é. Aí você tem, Aí depende da aí você idade. tem na sua igreja um adolescente que tem essa prática. Exatamente. Aí, não, Qual mas é tu o perfil dele? Tu seleciona o que tu quer assistir. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é assim que funciona, né? E pastor, esse país que criou essa determinada rede social, que eu não vou citar aqui o nome, né? Mas esse país, ele no país é proibido essa rede social. Com certeza. Não pode. Quem fabrica veneno não toma veneno. Exatamente. Lá tem uma rede social semelhante. Lá. E lá os vídeos que bombam, vamos dizer assim, né, são sobre Educação. exército, educação, família, Perfeito. bons costumes. Esses são os vídeos que bombam lá. Então, uma coisa assim, quando eu assisti esse vídeo no YouTube, né, eu fiquei horrorizada. Eu disse, meu Deus do céu, mas será que é tão... Porque volta e meia eu vejo até nos status de irmãs o videozinho dessa rede social. Claro, Sim, que daí diz, não, mas eu incentivando. assisto isso. Você sabe que eu estava conversando com um cidadão ainda hoje, um técnico que foi lá na minha casa, lá, e ele falando sobre a questão dos pais incentivando os filhos a serem dessa forma que estamos comentando. E um certo psicólogo entrevistou uma criança com 6 anos e fez uma pergunta básica que todo mundo fazia antigamente, já foi feita para mim quando era menino, assim. O que tu gostaria de ser? Antigamente, quando perguntavam para a gente o que tu gostaria de ser, a pessoa dizia uma profissão ou ser semelhante a alguém mais velho, né? E esse menino, quando perguntaram para ele o que tu gostaria de ser, ele disse, eu gostaria de ser o celular do meu pai, Meu Deus. para ele poder ficar olhando para mim o dia todo e conversando comigo. Meu Deus. E muitas das crianças hoje, eles gostariam de ser um iPhone. O pai e a mãe ficar falando com eles boa parte do tempo. Para que se usa o celular hoje? Para deixar as crianças sem falar comigo. Ou seja, eu pego o celular e digo, ô rapaz, te aquieta aí, vai olhar um desenho aí, toma aí. É mais ou menos isso. Há muitos anos atrás, no outro tempo aqui da nossa sociedade, né, a gente ficava assim de uma certa boa ansiedade, esperando o pai chegar ou a mãe chegar do trabalho para a gente conversar com os pais. E ali, então, eles faziam o que a gente chama de educação difusa, né? Iam ensinando os seus filhos. Hoje em dia, não. O próprio pai já chega com o celular na mão, não está nem aí para as crianças. E as crianças vão se criando com aquilo que a gente chamava antigamente de babá eletrônica. Que ela gerou um monte de filhinhos que são pequeninos babazinhos eletrônicos. É assim que funciona hoje. A irmã Regina colocou isso exatamente aqui, ó. Celular é a babá dos filhos. Sim. Eu fico horrorizada, pastor, quando eu vejo uma criança pequena com o celular na mão. Tipo assim, ó, às vezes com 2 anos com o celular na mão, chega a me dar um desespero. Eu tenho uma sobrinha... Quem é que dá para ele? É os mãe. pais. Eu tenho uma sobrinha, minha irmã não é cristã, por enquanto, mas ela vai se converter em nome de Jesus. Nós fomos visitar ela, até o meu esposo está ouvindo aí a gravação. Eu achei muito engraçado, na hora eu dei risada. Eu xinguei minha irmã, eu disse, onde é que já se viu a criança? Ela tem 2 ou 3 anos. A criança não desgruda do celular nem 1 minuto. Sim. E eu disse assim, pelo amor de Deus, aí conversei bastante com a minha irmã, né? Daí a guriazinha foi cair não, ela foi subir na área, e ela caiu
Mas caiu um tombo bem feio, né? Mas não chorou, pastor, porque não bateu o celular. Tava com o celular na mão. Sim. Tá, Ela eu pode olhei- dizer, graças a Deus que não quebrou o celular. Exatamente. Aí depois ela desceu de novo, e aí quando foi subir de novo, caiu e bateu. Aí caiu de novo, mas não caiu um tombo feio, que nem o primeiro. Mas bateu com o celular. O desespero daquela criança, pastor. Imagina. Ela chorava desesperada. Quebrou o coração, a mente, quebrou tudo. Por quê? Porque os sentimentos dela são todos ali. É como se aquele celular Exatamente. retribuísse a atenção que ela precisaria dos pais. Aquele Exatamente. celular é o que dá para ela. Ele cresce com aquela dependência. Eu lembro, eu comecei a ficar sozinha em casa, eu tinha 5 anos de idade. E a minha companhia era a televisão. Sim. Imagina ficar sem televisão, chegava a dar um desespero. Que num comparativo com a internet hoje seria comparar um gato com um tigre, né? Exatamente. Exatamente. Seria isso. comparar um gato com um tigre. Agora imagina se naquela época tivesse celular. Meu Deus do céu, não sei Sim. onde é que eu ia estar hoje, né? Então essas pessoas que têm essa prática, elas vão mudando o seu perfil, que posteriormente o que vai acontecer? Vai mudar o comportamento natural ou o esperado, vai mudar o comportamento. E o que é o comportamento? Vai se evidenciar nas respostas que as pessoas vão ter, as respostas, as reações que as pessoas vão ter a partir de um estímulo. Exatamente. Né? Então a pessoa fica o dia todo estimulado. E aí quando ela sai para o enfrentamento da parte externa do seu grupo social ali, ou da sua casa, ela vai ser estimulada por alguma coisa. O estímulo já está pronto. A reação já está pronta. Porque está toda ela já ensinada na internet, está toda ela já como uma instrução normativa. Então a pessoa vai reagir segundo o que ela já tem a instrução normativa. E o comportamento dela vai ser diferente. Por isso que hoje você vê, e é fácil de ver, né? É simples, é só tu parar num local, tu Até vê dentro jovens da passando, igreja, pastor. vê jovens passando por ti que não te cumprimentam. Mas dentro da igreja, às vezes tu olha pro banco de trás, tá lá a mãe com a criança pequena com o celular na mão no meio do culto. Eu olho e Sim. chega a me dar um negócio. Aí a reação, como eu estou falando, ela é totalmente contrária à educação. Você quer ver? Para na frente de uma esquina. Não quero falar em relação à igreja. Qualquer setor. Tu tem aí, que nem eu, 64 anos. Aí tu para em qualquer lugar, aí passa um jovem, teu conhecido, que se for crente, você orou antes dele nascer, já estava orando para ser crente. Ele passa por cima de ti como se tu fosse uma pedra. Ele não te cumprimenta, ele não fala nada, ele não te pergunta nada, não te dá nada, não precisa nada de ti. Ou seja, você é simplesmente alguém que não existe na frente dele. Muitas vezes você é um pastor, você é uma mãe, um pai, mas aquele jovem não precisa de ti. Ele tem o que é necessário para ele na sociedade atual. Ele tem a internet, ele tem as suas redes sociais. Exatamente. E é assim que funciona. E O comportamento dele se torna um androide. Ele se torna uma máquina insensível. Ele não consegue dar bom dia, boa tarde, paz do Senhor, oi, tudo bem. Ele simplesmente passa por ti como se tu não existisse. E é incrível que vai fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas, pastor. É uma coisa assim, aqui esse vídeo que eu assisti, ele fala muito sobre essa questão da lavagem cerebral que é feito nas Sim, pessoas. forma Os um perfil. padrões, exatamente. As novelas, por exemplo, elas geram um padrão. Sim. Assim, é bonito isso porque o ator fulano está fazendo, porque, né? Aí agora, as redes sociais, elas vão criando um perfil de pessoas. Sim. E essa rede social que eu estou mais... Sim. Que eu fiquei Não mais precisa chocada, falar o nome, horrorizada, né? apavorada. Existe uma forma deles trabalharem na mente da pessoa. Cada idade, eles vão manipulando de uma forma. Com certeza. Por exemplo, é homem, tem tal idade, eles vão lançar um determinado tipo de conteúdo. É mulher, tem tal idade, tem tal perfil. E como é que eles identificam isso? O que acontece? Se tu assistir aquele vídeo até o final, é porque tu gostou. Sim. Então, tu vai ver que vai começar a vir vídeos e conteúdo sobre aquele material. Aquele material é horrível. Sim, é vai te horrível. fornecendo segundo a tua concupiscência. Exatamente. É o que a Bíblia diz. A Exatamente. Bíblia diz que nós somos tentados segundo a nossa concupiscência.
É exatamente. Por exemplo, se a minha concupiscência, meu desejo excessivo, eu gosto, vamos supor, de futebol, eu olho um joguinho ali, vai vir o anúncio de todo o campeonato nacional, estadual, mundial, para mim olhar de novo. Exatamente. Aí vem todo aquele Aí material. depois, quando é estimulado e cai em pecado, aí chego no gabinete do pastor, assim, e é interessante que muitos que caem em pecado por causa desse tipo de coisa, eles até confessam o pecado, mas você olha bem dentro dos olhos, eles estão extasiados pelo prazer. Meu Deus. É uma grande realidade. E não é uma coisa só de jovens, isso aí tem gente com 60, 70 anos, 80 anos que estão presos nessa rede que oferece tudo para a sua concupiscência. Mas o que fazer para vencer? Quando a pessoa já está viciada, pastor, quando a pessoa já está... Olha, sabe que não tem mais como voltar atrás. uma das coisas que eu penso assim, que as expressões que a gente usa, não vou dizer que elas estão erradas, mas a gente poderia evoluir melhor no sentido de salvar a pessoa, de oportunizar a salvação, não é nós que salvamos, né? É que muitas vezes a gente prega, e eu então me coloco como pregador há 40 anos, né? A gente prega e diz, você aceita Jesus? Ah, aceito. Todo mundo aceita Jesus. Todo mundo quer Jesus. Mas a Do seu gente não diz assim, você quer se entregar a Jesus? É. E a partir dessa entrega, então, discipular a pessoa, o que é se entregar? Quando ele se entrega, ele não tem mais dono. Estou entregue, estou preso, estou comprado, estou dominado, agora eu tenho um Senhor que manda em mim. Só que se prega simplesmente a aceitação, né? Ah, o fulano aceitou Jesus, eu preguei numa campanha, 50 aceitaram Jesus. Mas todos aceitam Jesus. Com exceção de algumas religiões radicais no mundo aí, não aceitam Jesus, mas os demais todos aceitam. Mas quem se entrega? Quem realmente se entrega? Ao se entregar, ele vai ouvir uma doutrina que diz assim, ó, se tu fosse Jesus, tu faria o que está fazendo? Ah, mas eu não sou Jesus. Mas a Bíblia nos faz entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Cristo está em mim. E se Ele está em mim, será que Ele faria o que eu estou fazendo? Será que Ele ficaria parado na frente de uma rede social, horas durante o dia, sem contar aquele acúmulo da bisbilhotice, né? Que é o camarada que fica olhando o status dos outros, né? Eu faço propaganda lá em Cachoeirinha, eu digo, olha o meu status, olhem. E depois fale para todo mundo que vocês vão ver. E eles dizem, mas pastor, não tem nada no seu status. Pois é porque eu não uso status. Eu uso. Eu não uso. Por que eu vou falar alguma coisa para os outros? E tem uma série de pessoas que estão só bisbilhotando. Mas eu uso propositalmente, pastor. Exatamente para alcançar pessoas. É a maneira que eu uso. Sim, aí é a questão que nós já abordamos. Nós já abordamos da espada do Golias. Mas eu acho horrível as pessoas que ficam se expondo no status. Sim, o camarada come um churrasco. Bota o churrasco. Faz Esses dias eu tive que intervir numa catástrofe no mundo espiritual entre 4 pessoas. Porque uma postou no seu status, assim, os pezinhos dela numa aguinha clarinha, assim, parecia uma sanguinha. Uma aguinha refrescando os pés, só isso. Só parecia 2 pés e uma água. Pronto. Deu. Os bisbilhoteiros de plantão começaram a dizer, olha aí, ó. Tava na praia. Tá na praia, tu tá sem roupa. E começou aquele tormento. Por quê? Porque, além da pessoa ser bisbilhoteiro, foi alimentado por uma questão visual, né? Que desencadeou no outro todos os pecados da carne, gerando problema entre todos. Quem é que branqueou mais um cabelo? Pastor Carlos. Fui eu. Mas glória a Deus por isso, tudo deu certo. Deus, eu creio que libertou as pessoas envolvidas. A irmã Patrícia Moraes, lá de Camacuã, ela diz assim, ó, Pai, o Senhor no primeiro culto que eu fui visitar, era bem diferente. Agora está mudando, irmã Tainê.
No primeiro culto que eu visitei, tinha uma placa na porta da igreja para desligar o celular. E hoje? Existia mesmo. Era uma prática nossa. Estava escrito ali, ó, desligue o seu celular. Hoje, não precisa mais. Todo mundo está com o celular ligado. Você vai pregar, as pessoas levantam o celular e ficam filmando a ti mesmo, então não desligam mais o celular. Eu, que sou um camarada que eu costumo receber uma ordem e obedeço ela há 150 anos, eu mando publicamente, desligue o seu celular. Eu mando publicamente. Mas já estou meio ultrapassado, né? Uma hora eu saio de cena. Mas, pastor, que Deus levante mais pessoas que nem o senhor, por favor. Para mim, as ordens que são dadas, enquanto não forem revogadas, eu continuo obedecendo sempre. Exatamente. Mas nós vemos assim aqui, que como Deus, ele se preocupa com a sua igreja. Com certeza. Porque senão nós não... Eu lembro, quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu fiquei horrorizada, pastora. Eu fiquei horrorizada. Inclusive, nós vamos, se Deus assim permitir, nós vamos trazer em um programa, só que daí vai ser no Ombro Amigo Restaurando Vidas, dia 31 agora. Que bom. Se Deus permitir, nós vamos trazer aí o irmão Jonathan Saraiva, para falar da parte psicológica. Isso é importante. Da parte técnica. O que esse vício nas tecnologias gera no cérebro da pessoa. Então, nós pretendemos falar sobre isso, já combinei com eles, tá? Se Deus permitir, na quarta-feira que vem, 18h30, nós vamos falar sobre essa questão. Então, aqui a gente está falando da parte espiritual e da parte técnica, a parte lá do cérebro, nós vamos falar, se Deus permitir. Eu fui pastor do Jonathan 13 anos. Ele tem boa parte do senhor, né? É. E nós conversamos muito sobre isso, e é interessante. Interessante. Ele tem até uns vídeos interessantes de pessoas que estavam olhando assim e dormiram com o celular olhando assim, ó. Pegaram no sono olhando o celular. Pessoas, né? Imagina. O Jonathan é uma pessoa excelente. Ele vai falar com muita conhecimento de causa nisso aí. Ele é um psicólogo, né? Daí ele vai falar sobre a questão mais técnica na mente da pessoa. Aqui a gente está falando sobre a questão espiritual. Pastor, e quais são os prejuízos para a vida espiritual da pessoa? Com certeza, eu já abordei que é a questão da mudança do perfil, né? Mudança do perfil, mudança no comportamento, consequentemente a pessoa tem aquela impressão que está bem, porque a exigência hoje para ser santo, ela é menor do que era ontem que eu digo alguns anos atrás. A gente aplicava muito seriamente a questão da palavra santo, mesmo sem a conhecê-la, né? A gente não sabia que santo era separado para determinado, né? Mas a gente sabia que santo não podia ser mundano. Santo não podia ser mundano. Claro que a gente aplicava o mundanismo no sentido de alguma coisa que pudesse pegar em si ou que você estivesse misturado a isso. Hoje em dia a pessoa preserva todos os costumes bíblicos, e, enfim, mas dentro de si, os crentes de hoje, em sua maioria, estão totalmente mundanizados por essas práticas, que elas são invisíveis. Elas são invisíveis para nós, as lideranças, mas são visíveis para Deus. O Espírito de Deus está vendo quem chega na igreja com a cabeça cheia de coisa. Não faz muito tempo eu estava dando uma palestra para jovens, todos solteiros. E eu perguntei assim, ó, e olha o que eu disse. Eu disse, meus amados, eu quero estar errado. Eu preciso estar errado no que eu vou dizer. Mas, por favor, se levante um jovem que não tenha visto um corpo nu na internet. Meu Deus. Sabe quantos se levantaram? Nenhum. Todos tinham visto. E esse é o perfil. Hoje, infelizmente, é isso. Meu Deus. É triste, né, pastor? É muito triste e causa bastante infelicidade para lideranças, para pais, para mães, para salvos. E esse são os nossos futuros pastores. Serão os nossos futuros pastores. O que será de nós? Meu Deus, espero que Jesus volte logo. Mas eu particularmente não quero, peço a Deus que não me dê essa luta. Hoje eu tenho 64 anos. Eu não quero chegar com 85 anos na igreja, combalido, né, e ter um pastor mundano. Eu não quero.
Então, os meus jovens, que hoje poderão algum deles ser meu pastor, eu os ensino. E eu digo para eles, se um dia eu chegar nesta igreja, com 85 anos, tu estiver pregando e ser mundano, eu me levanto, nem que tu me discipline, eu digo tudo que eu tenho direito a dizer e o que eu não tenho direito. E saio da igreja. E vou para casa dar glória a Deus para Jesus. É assim que vai acontecer se houver essa situação. Eu glorifico a Deus pelo nosso ministério, porque Glória a aqui Deus tem um por isso. ensinamento. Glória a Deus por Aqui isso. tem um ensinamento. Só que, infelizmente, a gente vê muitos até no nosso meio, não da liderança. Não vejo assim, ó, Sim, mesa diretora, nosso pastor presidente, nossos superintendentes, eles guardam sim. a palavra como ela é. Então, dos cabeças do ministério, os nossos supervisores, eu achei lindo essa questão da Exaó, que vem tudo assim, olha... Sim, é um momento muito importante da igreja, né? Exato. Preparando obreiros, e ali circula bastante obreiros jovens ainda, né? Que fatalmente na nossa velhice, se não venhamos a ser recolhidos antes, por morte ou por arrebatamento, na nossa velhice, eles serão as lideranças, né? Exato. E se eles conseguirem dar continuidade ao que estamos fazendo agora e a seriedade que a nossa igreja tem em relação à palavra de Deus, nós teremos uma velhice abençoada. Poderemos nos sentar e ouvir essa gurizada de hoje sendo os pastores do amanhã. Tenho aqui um comentário forte. O mais triste é o celular no meio da Bíblia mandando mensagem em pleno culto em cima do púlpito. Veja. A irmã Elisandra também colocou um comentário aqui. Pois é, pastor, muitas lutas é os pais que implantam dentro de casa dando um celular ao seu filho. Para o Thales, eu disse que ele só vai ganhar celular quando casar. É um desejo, né, que dificilmente se cumpre, né? Nessa questão, sabe que eu vi assim, olha, eu vi uma obra de Satanás, assim, porque com a pandemia, os filhos precisavam estudar em casa. Sim. E muitos tinham que ficar trancados dentro de casa, não podiam sair. Então, sim, assim, ó, pela necessidade acabou entrando esse tipo de coisa. Aí os pais tinham que sair para trabalhar, inclusive muitos ganharam o celular do governo, né? Sim. E aí, meu Deus, é só Deus para nos ajudar, pastor. É só Deus. Mas ainda bem que existe Deus. Existe uma saída. Exatamente. Existe uma chance de melhorar. Existe uma chance de mudar esse perfil de pouca exigência nos dias de hoje e voltar a ser um crente cheio do Espírito Santo. Quando eu digo para ser cheio de alguma coisa, tem que se esvaziar de outra. Exatamente. Não tem como ser cheio de azeite e de água. Impossível. Ou tu é cheio de azeite ou é cheio de água. Agora as pessoas querem colocar tudo no recipiente só, que é o corpo. E aí causa isso aí, né? O camarada tá lá com a Bíblia lá e tá ali, o outro tá pregando aqui, ele tá mandando uma mensagem lá pra sogra, não sei pra quem lá. Ou passando um Pix, né? Também, né? Também. Só que isso aí, há uns anos atrás, seria uma disciplina de 2 anos. Eu nem quero comentar isso. Eu nem vou entrar nesse comentário. Então, mas eu creio que assim, entrou na igreja, o certo seria desliga o celular. O irmão Jorge Wolff, um dia eu vi ele está aqui no chat, vou falar, o irmão Jorge é nosso amigo, nosso irmão, né? Ele saiu para a rua e entrou dentro do carro e depois saiu de novo. Eu pensei, mas o que tu foi fazer lá? Tu curiosa, né? Catando a vida dos outros, deve. Peguei pelo Sim. Ele disse, não, eu tive que responder uma mensagem, mas eu não vou usar o celular dentro da igreja. Beleza. Eu achei isso assim, eu fiquei assim, nossa, não digo que às vezes eu não pego o celular dentro da igreja também. Mas o que eu tenho feito agora? Eu entro dentro da igreja, silencio meu celular, esposo, e dou pro meu esposo botar no bolso. Porque se eu ficar com ele perto de mim, sabe aquela coisa assim, é tão terrível isso, porque a gente não se aguenta e acaba dando uma olhada. E aí tem uma mensagem ali, tu quer responder. Então, o que é o ideal? Bota no silencioso, não deixa nem para vibrar. Eu digo para os meus filhos, não deixa nem para vibrar. Deixa no silencioso ou desliga e bota dentro da bolsa e esquece. Só olha no final do culto. Eu quero só ler um versículo para já dar encerramento à minha participação. Pastor, só mais 2 minutos nós temos. Então eu só vou ler o versículo, que diz assim, Eclesiastes 1:18. Porque na muita ciência
há muito enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta em tristeza. Essa tecnologia e essa ciência tem uma bagagem grande de tristeza. Tristeza nas casas, tristeza no lar, tristeza de tudo que é tipo. Tristeza na formação de crianças que serão adultos sem cérebro. Tristeza em todos os aspectos. Cuide com isso aí. Use a espada do gigante para matar o gigante e não para degolar a ti mesmo. E Deus vai ser contigo. Glória a Jesus, pastor. Glórias a Jesus. Tem muitos comentários, não vai dar para ler todos os comentários. Certamente não vai dar. Mas a recomendação que a gente passa é essa. Entrou dentro da igreja, desliga o celular, deixa no silencioso. Pelo menos nesse período em que tu está cultuando a Deus. Só nesse período. Nem que seja só nesse período. E não entristeça a Jesus, que já teve a maior tristeza até a morte quando esteve por aqui. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Pastor, precisamos encerrar. Muito Amém. Obrigada, pastor. Eu não tenho palavras para Deus agradecer. abençoe. Que Deus lhe abençoe, lhe recompense. Deus abençoe cada um que esteve conosco nesta programação. Amém. Se você achou interessante essa programação, se foi de edificação para a sua vida, compartilhe e deixe aí o seu like. Nós precisamos encerrar, chegando aí Missões Heróis da Fé. Obrigada, pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Paz, oração e união. E união. Deus abençoe. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero